Pessoal, boa tarde. Boa tarde aqui pra mim, né? Bem-vindos ao meu canal Adler em PT, o canal Adler Motorista. Vou publicar isso aqui nos dois canais. Pelo seguinte, essa matéria que vocês estão vendo aqui atrás, eu queria fazer um vídeo rapidinho aqui só para comentar sobre ela, né? Para que todos tenham atenção aí, o que pode acontecer, o que vem acontecer, o que é possível, né? Que é o seguinte, eu vou explicar isso aqui. Motoristas aqui em Portugal são bloqueados para trabalhar em TVDE, motoristas TVDE acabaram tendo aqui o trabalho deles bloqueado devido a caducar o documento da autorização de residência. Muita gente aqui está com a autorização de residência vencida já, né, caducada, tentou dar entrada para receber uma nova, porém nunca recebe, né? A AIMA que igual eu comentei aqui, eu nunca vi um órgão governamental causar tanto desemprego como a AIMA, cara. A AIMA, para quem não sabe, é o instituto aqui que cuida dos documentos de quem vem, dos imigrantes, né? Se eu não me engano, é a Associação de Migrações e Asilo, uma coisa assim. É com eles que a gente trata tudo, quando a gente vem aqui para Portugal, trata com a parte de documentação para pegar a autorização de residência, né? E, porém, antigamente era o CEF, agora é a AIMA, porém é um descaso total, né? Nessa parte. E o que acontece? Fruto disso é que o imigrante que vem, que ele estava legalizado e ele podia trabalhar até então, chega a certo ponto ele não pode mais trabalhar. Que é o caso desse. Esse é um exemplo, esse que eu puxei para vocês aqui, TVDE. É um exemplo ao pessoal que não consigo trabalhar. Deixa o fim do regime excepcional da AIMA deixa 8.000 motoristas TVDE bloqueados. Que acontece que é o seguinte, que como a AIMA não conseguiu renovar os documentos de todo mundo, eles emitiram lá um comunicado que por um período de tempo, que eu acho que foi quase um ano, essas pessoas tinham documento válido, né, no território nacional para poder trabalhar, porém esse documento também já caducou. E eles nem mandaram para muita gente, né, não é todos, mas para muita gente, não mandaram autorização de residência renovada e também não emitiram outro comunicado e ninguém faz nada aqui nesse governo aqui com relação a isso. O que acontece? Quem estava trabalhando não consegue mais trabalhar. Eu vi aqui, eu posso até aqui começar aqui, vou ler aqui uns parágrafos. As autorizações de residência caducaram até 30 de julho do ano passado, viram o prazo ser estendido até quarta-feira, hoje são 17 de abril, que eu estou gravando esse vídeo, e quarta-feira, dia 15, venceu esse prazo aí, que era um regime de exceção. E o que acontece? Sem um novo prolongamento, quem continua sem documento vê a situação complicar-se, ou seja, não pode trabalhar, leia-se desempregado, fruto do governo. O governo causando desemprego por burocracia, por pura burocracia, por causa de um papel que eles não renovam. Não sei até que ponto que eles têm alguma como que eu posso dizer assim, uma responsabilidade, né? Ou deles ou de outros membros do governo, outras partes do governo, né? Não só a AIMA, né? Não sei dizer isso, mas o fato é que a linha de frente é o imigrante e a AIMA. Então, vou aqui falar da AIMA, né? Especificamente, mas eu sei que por trás da AIMA tem todo um governo que define leis e pessoal para tudo. Eu sei o que é isso. E não é só isso, né? Vamos lá, aqui. No caso, motoristas para Uber e Bolt não estão a aceitar comprovativo de início do processo. O que acontece é o seguinte, o pessoal que deu início no processo para renovar a autorização de residência recebia um comprovativo. Recebia um papelzinho lá, comprovativo que você iniciou o processo. E esse comprovativo gera muita discussão porque a AIMA diz que esse comprovativo é válido. Mas aí você vai no emprego, procura um emprego, você vai tentar renovar
o seu documento de TVDE, por exemplo, para trabalhar e não consegue, não aceitam. Então fica essa guerra jurídica de institutos do governo e outros institutos do governo, empresas privadas, que ninguém aceita, então muita gente está nesse limbo, né? Eu, por enquanto, eu estou safe, porque o meu documento, acho que não tem um ano ainda, que eu tenho a autorização de residência, mas também já sofri com isso. Eu fui um exemplo de perder oportunidade de trabalho por causa de título de residência, por causa de documento. Eu perdi oportunidade de trabalho por causa de documento. Quando eu cheguei, olha que eu vim com visto de procura de trabalho, vim tudo certinho, fiz tudo conforme necessário, paguei as taxas que tinha que ser paga. Cheguei aqui, não conseguia renovar documento, renovar não, emitir documento na altura. Não consegui emitir o NIS, né? Tem vídeos no canal da minha imigração. Não conseguia emitir NIS e por isso eu não conseguia trabalhar. Não conseguia emprego registrado. Até consegui um emprego, a empresa queria, botou eu para trabalhar antes de eu ter o NIS, de modo que talvez seja ilegal, né? Eu, não, eu quero um profissional aqui para trabalhar. Ele deu entrada no NIS, a AIMA, a AIMA não, a Segurança Social não emitia meu número. Número do NIS, para quem não sabe, como que é o paralelo no Brasil, é como se fosse o PIS, o número da inscrição social, para você poder pagar imposto, um número para você pagar imposto, é isso. Não emiti esse número e por isso eu perdi a oportunidade de trabalho. Outra coisa, teoricamente, quando eu vim com visto, eu deveria conseguir uma como é que se diz, uma agenda, um agendamento na AIMA para fazer a emissão, né, coletar meus dados biométricos lá, meus digitais, ou foto, fotografia, né, para poder tirar o meu documento, minha autorização de residência e dentro de 3 meses ou 4 meses eu já ter isso em mãos, né, ter autorização de residência em mãos. O caso foi que também não consegui isso, não conseguia agendamento, quem veio sem agendamento penou para conseguir um agendamento, não sei como é que tá hoje, eu não acompanho, mas na altura era quase impossível. É um segundo exemplo, né? O primeiro é a questão do NIS, né? Isso dando meu exemplo. Segundo foi quem vem sem agendamento não conseguia agendamento. Até então, o meu visto venceu, caducou meu visto aqui em Portugal por culpa deles, culpa da AIMA, que não conseguia agendamento para mim. Não respondia e-mail, ligava, ninguém atende, é sempre um robô lá a falar. E-mail ninguém responde, mas a indicação era tenta, né, e manda e-mail, tudo e espera. Algumas pessoas falavam para tentar todo dia, não, realmente não era interessante, porque você spameava lá a caixa de correio deles lá, e não, só atrapalha, né? Por fim, o teu e-mail já está na fila lá, sei lá quantas pessoas estão na fila, e é uma fila enorme e é terrível. Então, eu demorei para conseguir a minha autorização de residência, perdi uma oportunidade de trabalho, eu recebi uma ligação do RH da Airbus, na altura, que eu tinha interesse em trabalhar lá, né, eu estava desempregado, e simplesmente quando eu falei, mas olha, ele perguntou qual é o documento que eu tinha, né, eu falei, eu vim com visto de procura de trabalho, mas eu só tenho visto de procura de trabalho. Ele, não, mas é que a vaga tem que ter autorização de residência. Que na altura já era para mim ter, já era para eu estar com minha autorização de residência. Então, é um segundo caso, né, um segundo exemplo. Eu tenho um terceiro exemplo para dar também, que é de um colega que ele veio, antes de mim, ele veio com a manifestação de interesse, ele veio para cá como turista, que era a maneira errada de vir, né? Vim como turista para conseguir um emprego e ir ficando e renovando até conseguir uma autorização de residência. Isso aí, em teoria, acho que acontecia em um ano, né? Um ano aqui. Aliás, um ano não, era meses, né? Alguns meses. Teoria, mas teoria. Alguns meses você vinha e pegava e conseguia um emprego, você provava que você estava a trabalhar, contribuir lá e pegava os números, né? Do NIS, o NIF, que é o CPF e a Segurança Social, para poder pagar o imposto. E conseguia emprego, conseguia o cartão de residência de 2 anos, né? Autorização de residência. Ou é um ano? Acho que é 2 anos.
Porém, acontecia que muita gente não recebeu esse documento, veio muita gente para cá, muito imigrante, né? Explodiu aqui de imigrante, nessa altura aí que a internet, os portais aí de notícias chamam de, aliás, até os políticos chamam da época da porta aberta, né? Uma época que o Portugal tinha a porta aberta. Mas, bom, já estou me prolongando muito aqui. Esse é um terceiro exemplo, né? Esse pessoal veio com esse visto essa intenção, né? Uma manifestação de interesse. É um papel, manifestação de interesse é um papel que antigamente no CEF lá, ele te dava um papel que você deu entrada no interesse de ficar em Portugal e adquirir a residência, né? De morar em Portugal e trabalhar em Portugal. Você fazia essa manifestação, recebia um papel e com aquele papel você utilizava ele para trabalhar como um documento e depois você esperava para ir alguns meses e, teoricamente, receberia o cartão e esse cartão nunca chegava, até que para esse colega não chegou até hoje. E estamos a falar aí de quase 3 anos. Quer dizer, uma pessoa está há 3 anos aqui sem a autorização de residência, só de manifestação de interesse. E não é, ele não deve ser um caso isolado, deve ter muita gente já ainda nessa situação, infelizmente, né? A gente nem sabe aí quais são os tipos de problemas que o pessoal imigrante aqui estão a passar. Se você conhece alguma situação aí, deixa aqui no comentário. Então, esse é o que eu sei. Depois, esse caso agora aqui que estamos a ver aqui, ó, quem trabalhava de TVDE simplesmente estava trabalhando até dia 15 e agora não consegue mais trabalhar, vai ter que ficar em casa, não consegue o documento. A Bolt, parece que a Bolt, eu recebi a primeira notícia aqui no Expresso, né, que eu acredito que seja uma parte do portal do SIC Notícias, ó. Deixa eu arrumar aqui para vocês, ó. Basicamente a mesma coisa. Vitor Soares, presidente da Associação do Movimento Nacional TVDE, afirma que os trabalhadores que estão nessa situação representam cerca de 15 a 20% dos motoristas dessa plataforma, ou seja, de um dia para o outro, 15 a 20% dos motoristas não pode mais trabalhar. Fica offline. Vai perder renda, se sustentava a casa não consegue sustentar mais, a família vai ficar à mercê. É uma coisa que não deveria ser normal, né? Por isso que eu até vim fazer esse vídeo, porque isso é frustrante demais, né? Aqui já tem um dado aqui que, por exemplo, metade dos TVDEs são portugueses e a outra metade são imigrantes. Alguns aguardam ainda autorização de residência. A EMA segura a resposta assim, que é suficiente mostrar a existência de um pedido em curso e aguardar a decisão final. Mas Vitor Soares revela que apenas a Bolt está a acertar esse comprovativo por mais 30 dias. ênfase aqui, ó, 30 dias. Quer dizer, a AEMA diz que aquele papel é suficiente. As empresas privadas falam, não é suficiente. Porque o governo vai me cobrar aqui, vai falar, pô, você está contratando aqui uma pessoa sem documento, eu vou dar multa em você. Ou seja, a empresa não contrata. Não contrata entre aspas, né? Porque a TVD é um trabalho self-employment, é um autônomo. E só por mais 30 dias. A Bolt deu essa colher de chá, entendeu o lado do motorista, mas não prolongou por tempo indeterminado, prolongou por 30 dias aí para mais, né? A pessoa vai mostrar esse comprovativo, vão esperar mais 30 dias, mas com certeza esse prazo vai acabar, com certeza vai acabar e a pessoa não vai ter o título de residência, né, a renovação do título de residência dela. Porque se já demorou meses, já demorou, sei lá, quase meio ano, ou um ano quase, né, um ano já quase, não vai ser em 30 dias que vai resolver de tanta gente, né. Não deve ser só dos motoristas TVDE, não é só dos TVDE. O problema da inovação de documentos aqui, ou emissão de documentos aqui, é para todo mundo, todo imigrante. Então,
Não vai ser 30 dias que vai resolver. Essas pessoas, leia-se bem, elas estão em apuros, né? Não sei o que elas vão fazer da vida para sustentar. E esse é um quarto exemplo. Por exemplo, você tinha o documento, podia trabalhar e agora venceu o seu documento, você não consegue renovar. Você tenta renovar. Eu vi o vídeo do Eliezer Timiniak, que eu sigo o canal dele aqui em Portugal, ele mora aqui também. E eu gosto muito dos vídeos dele, e até ele, cara, até ele, que é um cara assim, super pacífico, paciente, ele é muito gente boa e até ele desanimou com isso, cara. E ele tá construindo uma casa aqui. Eu tô vendo aqui o vídeo dele, da Eda, que é a mulher dele. Então, compraram aqui um terreno, uma ruína e começaram a construir aquilo com a ajuda de uns amigos, eles mesmos, com a mão na massa e publicando lá os vídeos. E simplesmente o cara também desanimou. O cara falou, poxa, é frustrante, né? Deu entrada lá na renovação da autorização de residência dele, que ele veio como nômade digital, simplesmente está à espera, nunca mais esse documento vem, não se sabe quando vem, né? Não se consegue falar com ninguém lá, e alguns órgãos aceitam, outros não. O cara é como se ele ficasse ilegal de uma hora para outra. Ele tá fazendo tudo direitinho, tudo certinho, mas ele, de repente, ele vira ilegal por culpa do próprio governo. É como se o governo falasse, quero deixar todo mundo aqui ilegal, e sei lá por quê, e vai ficar. Então, eu simplesmente não entendo. Então, tem esses casos. Se você pensa em vir, saiba que pode ocorrer esses problemas aí, tenha isso em mente, venha precavido, ou se já está aqui, né? Prepare um colchão aí, uma reserva de emergência. Eu tô publicando esse vídeo aqui também no canal de TVDE, por quê? Tô parado, desde o último vídeo, acho que publiquei já, falei, ó, a Bolt me bloqueou, que me bloqueou entre aspas, né? Porque caducou meu documento também. Eu tinha documentos temporários lá, a Uber na Bolt, e caducaram os documentos, eu não posso mais trabalhar. Só que no caso o documento não é o meu mesmo, né? É o do carro. Comprei um carro dia 30 de janeiro e estamos em 17 de abril. Hoje, só hoje, porque eu entro todos os dias no portal das finanças e o carro não estava no meu nome ainda. Só hoje que apareceu a placa dele lá, a matrícula lá. Então, finalmente o processo andou um bocadinho e agora tá no meu nome. Mas ó, de 30 de janeiro a 17 de abril que eu comprei um carro e não tenho o documento do carro. Como é que pode uma coisa dessa? Por causa de um documento. Aqui é uma piada esse negócio de documento aqui. Aí, bom, mas eu não tenho nada com isso, né? Eu também sou paciente. Pode ser que o stand tenha parte da culpa, pode ser que a financeira tenha parte da culpa, pode ser que o IRN, que é o órgão, é tipo o Detran do Brasil, tenha parte da culpa também. Não sei qual o peso de culpa de cada um deles, ou se algum deles é isento, mas eu fiquei na mão desses 3 órgãos aí. Comprei um carro dia 30 de janeiro, só tenho documento. Vou ter ainda daqui a algum bocado, não sei quando, mas caiu no meu nome agora, né? E já tô pagando já a segunda parcela, já vou pra terceira parcela e nada do documento do carro. Tô andando com um papel que eu recebo do stand, um papelzinho assim, falando, ó, esse carro aqui tá liberado para andar porque fulano comprou aqui no stand e tem válido por 60 dias ou 30 dias ou sei lá quantos dias. Porém, não serve para Uber, cara. Para TVDE não dá. Então, eu preciso do documento do carro. Puxa vida, esse vídeo era para ter 8 minutos, tá com uns 20. Eu preciso do documento do carro, preciso fazer lá a inspeção do TVDE, fazer tudo. Porque me é exigido isso, né? E a empresa privada TVDE lá, a Uber e a Bolt, não vai aceitar, porque a lei exige deles, né? A lei bate na porta deles e fala, ó, os motoristas que trabalham na sua plataforma tem que ter tal documento, tal documento, tal documento. E não tem, por mais que a gente tá fazendo tudo certinho, ou seja, eu tô na minha reserva de emergência. E é para isso que todo mundo tem que ter um colchão e uma reserva de emergência. No mínimo 6 meses, no mínimo. 6 meses de reserva de emergência. Tô pagando parcela do carro, tô pagando aluguel nessa casa aqui. Eu também postei um vídeo no canal que eu mudei de casa, agora eu tô aqui.
Então, no mínimo, gente, no mínimo, você já tá aqui em Portugal, não gasta todo o seu dinheiro assim, sobrou 300 euros, 500 euros, vou gastar. Não, cara, guarda pelo menos 6 meses, no mínimo, eu falo no mínimo, 6 meses do teu ordenado, do teu salário, né? Tanto que você ganha por mês aí, com a sua atividade, guarde ele para reserva de emergência, que é para essas horas aqui. Vencer o teu cartão, você vai ser obrigado a ficar de férias, a ficar desempregado por um tempo? Cara, não tem jeito. Eu cheguei a trabalhar, fiz uns trabalhinhos extra ali de ajudante de eletricista, né? Mas foram só 2, 3 dias, né? E já não tem mais serviço. O resto dos dias eu tô parado. Tô parado aqui já tem 17 dias corridos já, praticamente, né? Eu tô desde o mês de abril. Eu trabalhei só 3 dias. Então, fica aí minha dica, né? Por aqui pro fim do vídeo. Guardem aí um colchão de dinheiro. Coloca numa conta aí, por exemplo, uma conta de fácil acesso, né, de boa liquidez, que você precisou na hora, você já tira o dinheiro, né? Não é reserva de emergência, não é investido lá na China que para tirar você tem que enviar uma carta pro presidente lá, o Xi Jinping, para ele responder e liberar. Não. Dinheiro que você precisou, tirou, tá lá. Ou precisou pagar eletronicamente, pagou, pronto, tá lá. Isso é o que você precisa, liquidez diária, liquidez todo dia, liquidez máxima, né, para reserva de emergência, uma liquidez diária. E eu falo assim, de 6 meses a um ano de reserva de emergência. 6 meses a um ano do seu salário por mês de reserva de emergência. Você ganha 1.000 por mês, 6.000. Você ganha, no mínimo, né? E no máximo 12.000, vamos supor. De 6 a 12.000. Isso de reserva de emergência. Depois, o dinheiro a mais, aí você vai gastando, vai investindo em outras coisas que não tem essa liquidez toda. Por exemplo, investir em taxas de juros, né, de longo prazo. Ou você investe no Brasil, você compra imóvel, sei lá, uma coisa assim. Essa é a dica que eu tenho para dar, né, com base em tudo isso que a gente vê, né? Apesar de ser assim um país maravilhoso, pessoas maravilhosas que tem aqui em Portugal, o problema daqui tem sido a AIMA, né? Pro imigrante, né? Pro português acho que não tem esse problema, mas para o imigrante a AIMA é uma pedra no sapato. Era para ser o órgão que a gente ia recorrer e pedir ajuda, e eles iam nos auxiliar, mas na verdade é o órgão que nos atrapalha, que gera desemprego, que é feito de ineficiência, não sei o que se passa lá dentro, mas é completamente ineficiente, né? Esse amigo meu também, ele ficou desempregado por um tempo, eu não consegui emprego com esse papel dele aí, porque as empresas já não aceitavam mais, e agora finalmente vai chegar o documento dele, finalmente, não sei quando, já está definido lá que já foi emitido o documento dele, mas agora é só esperar o correio entregar. E basicamente isso. E eu agora, só esperar meu documento chegar aqui do carro para eu poder voltar a trabalhar também, mas passei aqui um bom tempo aqui de férias forçada dentro de casa, sem gastar nada, gastando o mínimo possível aqui, só comendo aqui. Agora eu tô cozinhando aqui em casa e só gastando o mínimo para poder não torrar a reserva mais rápido do que o normal, né? Reserva de emergência para a gente se manter aqui vivos, pagando aqui as contas que já temos, né? Não é para criar mais dívida, é para manter só ali o que a gente já tem e não perder nada, né? É basicamente isso. E ainda assim é muito ruim, né? Porque é uma férias que a gente não quer. É uma férias que são gozadas sem a nossa vontade, sem o nosso planejamento. Mas então tá bom, era só isso que eu queria deixar aqui para vocês hoje nesse vídeo aqui. E se ficou alguma dúvida, alguma questão aí, posta aí no comentário aí. Valeu, obrigadão, até a próxima.